Imagine um lugar onde o tempo simplesmente parou, onde a alegria se calou, a música se tornou um lamento distante e os risos que ecoavam pelos brinquedos foram substituídos por um silêncio pesado, interrompido de tempos em tempos por risadas que ninguém consegue explicar. Nos arredores de Seul, capital vibrante da Coreia do Sul, entre avenidas movimentadas e bairros residenciais tranquilos, há um lugar que muitos preferem esquecer. Um espaço escondido pelas sombras do tempo e pela névoa da tragédia. Seu nome? Yongma-land. Um parque de diversões que um dia foi lar de festas de aniversário, primeiras risadas de crianças e momentos mágicos em família. Hoje é apenas uma carcaça corroída pelo abandono. Mas nem sempre foi assim. Os portões de Yongma-land estão sempre entreabertos, como se esperassem silenciosamente por alguém, qualquer um, que tenha coragem o suficiente para atravessá-los. E dizem por aí que quem entra nunca sai igual. Lá dentro, os brinquedos permanecem, mas não como lembrança alegre de um passado distante. Eles são agora testemunhas silenciosas de algo que os olhos não explicam. Os cavalinhos do carrossel ainda balançam, mas não há vento. As luzes piscam, mas não há eletricidade. E os risos, os risos infantis, surgem do nada, arrastando arrepios pelas costas de qualquer um que ouse escutar. Você acredita em lugares que guardam memórias? Você acredita que a dor pode ficar presa no tempo, repetindo-se como um disco arranhado? Pois em Yongma-land, o passado ainda respira e parece querer companhia. Então, respire fundo. Feche os olhos se tiver coragem e venha comigo. Vamos atravessar juntos os portões enferrujados desse parque esquecido. Mas antes, eu preciso te perguntar: você teria coragem de entrar em Yongma-land ao cair da noite? De caminhar entre brinquedos cobertos por sombras, onde cada rangido pode ser um sussurro e cada passo pode não estar sozinho? Porque esta não é apenas uma história, é um convite, e você acabou de aceitar. Era o ano de 1980, quando os portões de Yongma-land se abriram pela primeira vez. O parque ficava em Jungnam-gu, um dos distritos de Seul, e logo se tornou uma febre entre as famílias coreanas. As filas aos finais de semana eram longas, as gargalhadas das crianças ecoavam no ar, e o brilho das luzes noturnas do carrossel se misturava com os sonhos de uma geração inteira. Naquela época, não havia muitas opções de lazer para as famílias nos arredores da cidade. Então, Yongma-land era tudo. Havia barcos piratas, trenzinhos encantados, rodas gigantes, o velho carrossel colorido, que se tornaria o ícone mais lembrado até hoje. E para as crianças, não havia nada mais mágico do que visitar aquele lugar depois da escola ou durante as férias. Foi nos anos 80 e 90 que o parque viveu seu auge. Fotografias da época mostram crianças com algodão doce nas mãos, pais cansados mas felizes, grupos escolares em excursões e casais apaixonados tirando fotos sob as luzes da roda gigante. Era um cenário digno de conto de fadas, pelo menos à primeira vista. Mas enquanto a cidade crescia, Yongma-land parou no tempo. Com a virada do milênio, novos parques surgiram. Parques mais modernos, maiores, com tecnologia de ponta e atrações temáticas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Yongma-land, com sua estrutura simples e brinquedos envelhecidos, começou a perder o brilho. As crianças já não queriam subir no mesmo carrossel de sempre. Os adolescentes buscavam adrenalina em montanhas russas digitais. E os pais preferiam parques com segurança reforçada, grandes marcas e atrações climatizadas. O declínio foi lento, mas inevitável. A grama começou a crescer entre os trilhos do trenzinho infantil. A pintura das atrações foi descascando. Os funcionários, antes sorridentes, agora pareciam fantasmas vagando entre brinquedos vazios. Pouco a pouco, o parque se tornou um reflexo do abandono. E então veio o golpe final.
rumores começaram a circular. Primeiro, sobre o estado decadente das estruturas. Depois, algo mais obscuro. Uma história sobre um acidente terrível envolvendo uma menina no carrossel que teria morrido ali mesmo, em um dia aparentemente comum. Embora as autoridades nunca tenham confirmado oficialmente o ocorrido, o boato se espalhou como fogo em mato seco. A partir daquele momento, ninguém mais quis entrar. Pais temiam pela segurança de seus filhos. Jovens começaram a enxergar o parque como um lugar maldito. E o nome Jungmaland passou a aparecer nas conversas de fim de noite, mas não com o brilho de outrora. Agora, ele era sussurrado, com medo. Em 2011, após décadas de funcionamento, Jungmaland encerrou oficialmente suas atividades. O que restou? Trilhos enferrujados, brinquedos paralisados no tempo e uma sensação constante de que alguém, ou algo, ainda habita aquele lugar. Desde então, Jungmaland passou de parque infantil à lenda urbana. Um símbolo de nostalgia e um cenário perfeito para o medo. Oficialmente, Jungmaland fechou suas portas em 2011. É o que os documentos dizem. É o que a imprensa noticiou de forma fria e objetiva. Parque encerra atividades por baixa visitação e estrutura defasada. Simples assim, limpo, sem escândalos, sem investigações. Mas será mesmo? Porque quem viveu de perto os últimos dias do parque conta outra história. Uma história que não cabe em relatórios, mas vive nos sussurros, nos olhares desconfiados dos moradores da região. E no silêncio estranho que paira sobre o parque, como uma neblina que se recusa a passar. Nas semanas que antecederam o fechamento, algo parecia fora do lugar. Funcionários pediram demissão subitamente, sem aviso e sem explicação. Outros desapareceram do mapa, como se quisessem apagar qualquer vínculo com aquele lugar. Os poucos visitantes que ainda apareciam começavam a comentar, em voz baixa, sobre risos de crianças quando o parque estava vazio, brinquedos que se moviam sozinhos, luzes que piscavam durante a noite mesmo com o sistema elétrico desligado. E então veio a história que mudou tudo. Uma família local, pai, mãe e 2 crianças, visitou o parque em uma tarde comum. Era outono. As folhas já cobriam parte dos trilhos. O carrossel ainda funcionava precariamente. A menina mais nova subiu num dos cavalos de madeira, sorrindo. O brinquedo começou a girar, mas em vez de desacelerar, ele acelerou. O operador tentou desligar. Nada acontecia. Os botões pareciam mortos. E enquanto o carrossel rodava em velocidade absurda, o sorriso da criança sumia, substituído por gritos que ninguém jamais esqueceu. Quando tudo finalmente parou, a menina já não respondia. Seu corpo estava ali, mas algo parecia ausente. Seu olhar estava vazio. A versão oficial diz que ela teve uma parada cardíaca, mas a mãe, chorando, desesperada, gritava que algo a puxou para dentro do espelho do carrossel, que viu uma sombra tocar sua filha e que naquele momento o tempo simplesmente parou. Dias depois, os portões do parque foram trancados, sem aviso, sem cerimônia, sem explicações. As famílias que moravam próximas começaram a perceber mudanças. Risos infantis durante a madrugada, luzes que acendiam sozinhas. E uma estranha sensação de que, ao passar pelo parque, alguém os observava. Mas quem? A pergunta até hoje permanece sem resposta. Alguns dizem que o parque foi fechado por falência. Outros juram que autoridades abafaram o caso para evitar o pânico. Mas e se a verdade for algo que ninguém quer enfrentar? E se a morte da menina não foi o fim, mas sim o começo de algo muito mais sombrio? Um portal aberto, uma presença que nunca foi embora, um parque amaldiçoado, onde as brincadeiras cessaram, mas as almas ficaram presas.
A tragédia em Jongma-land não foi apenas mais uma manchete. Foi o ponto de ruptura, o momento em que o parque deixou de ser um local de diversão para se tornar o palco de um pesadelo sem fim. Era um dia comum, céu nublado, poucos visitantes. O cheiro de pipoca velha ainda pairava no ar e o carrossel, aquele antigo de cavalos de madeira com olhos vidrados, girava lentamente, como se cansado de existir. Uma garotinha, chamada Ji-eun, visitava o parque pela primeira vez. Tinha 8 anos, cabelos presos em 2 tranças e um olhar curioso, daqueles que parecem ver coisas que os adultos não veem. Ela correu na frente dos pais, pedindo para subir no cavalo branco do carrossel. O funcionário hesitou. Dizem que naquela manhã, os painéis do brinquedo piscavam sozinhos. Mas o pai insistiu. A menina subiu e o carrossel começou a girar. No início, tudo parecia normal. Ela sorria, acenava. Mas então, algo mudou. O carrossel começou a acelerar. O som de engrenagens rangendo se misturou com o riso da criança. Um riso que de repente parou. O pai gritou. A mãe correu em direção ao brinquedo. Mas já era tarde demais. Segundo o laudo oficial, foi um acidente mecânico. Mas o operador do brinquedo afirma, até hoje, com os olhos cheios de medo, que as mãos dele estavam fora dos controles e que mesmo com o sistema desligado, o carrossel girava como se tivesse vida própria. E foi aí que surgiram os rumores. Moradores próximos começaram a relatar que à noite a música do carrossel tocava sozinha. Visitantes ilegais, jovens que pulavam os muros para explorar o parque abandonado, diziam ouvir risos de criança vindos de dentro da sala de máquinas. Uma voz fina, brincalhona que sussurrava: "Quer brincar comigo?" Alguns juravam ver a silhueta de uma menina de vestido rosa parada ao lado dos cavalos, mesmo quando o parque estava vazio. Outros viam reflexos estranhos nos espelhos do carrossel, sombras que se mexiam sozinhas, olhos que os encaravam de dentro do vidro, como se algo ou alguém estivesse preso ali. O acidente virou lenda. A lenda virou assombração. E a assombração nunca foi embora. Existem registros, arquivados e ignorados, de que outras crianças passaram mal naquele mesmo brinquedo. Crises de pânico, desmaios, sensação de não estar sozinhas, mesmo com o parque vazio. E até hoje, os moradores evitam passar por lá à noite. Dizem que sentem um calafrio, um arrepio repentino na espinha, como se alguém estivesse os seguindo com os olhos. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: a menina morreu ou ela ainda está brincando lá dentro? Talvez ela nunca tenha saído. Talvez esteja esperando um novo amigo, um novo visitante, alguém como você. Por trás dos brinquedos coloridos e dos sorrisos infantis, Jongma-land escondia um segredo sombrio. E ninguém sabia disso melhor do que os próprios funcionários, pessoas comuns, que ao aceitarem trabalhar ali, jamais imaginaram que estariam entrando num jogo silencioso com o inexplicável. Lee Byung-ho era operador de brinquedos. Trabalhou por 5 anos no parque. Em uma entrevista não oficial, gravada anos após o fechamento, ele disse com a voz trêmula: "A gente não podia falar, mas quase todo mundo ali já tinha visto ou sentido alguma coisa. O parque tinha olhos." Tudo começou com coisas pequenas. Brinquedos que ligavam sozinhos de madrugada, mesmo com a energia cortada. Luzes piscando no carrossel abandonado. Som de passos nas áreas restritas, como se alguém estivesse passeando entre os brinquedos, mesmo quando os portões estavam trancados. Mas o que mais assustava era a presença. Uma sensação que começava no pescoço, como se alguém estivesse observando, sem piscar. Diziam que, ao limpar os espelhos do salão de festas, o reflexo nem sempre era o seu.
Funcionários juravam ver uma figura parada atrás deles, imóvel. Mas quando viravam, nada. Nada. E ao mesmo tempo, tudo. Uma ex-bilheteira, a Sra. Park, conta que ouvia sussurros do lado de fora da bilheteria, mesmo depois do expediente. Ela repetia sempre. Era uma voz infantil, mas vazia, como se estivesse vindo de dentro da parede. Outro relato, de um segurança chamado Min Jun, envolve o antigo trem fantasma. Durante uma ronda de madrugada, ele percebeu que a sirene do brinquedo estava ativada, soando baixinho, como uma risada metálica. Ao entrar, encontrou os bonecos animatrônicos todos ligados, mas todos os cabos estavam cortados. Min Jun largou o emprego no dia seguinte. Disse que o que viu dentro daquele túnel escuro não era feito de carne nem de sombra, mas olhava de volta. Os relatos aumentaram depois da morte da garotinha no carrossel. Funcionários começaram a evitar algumas áreas do parque. As chaves dos portões eram trocadas com frequência, porque trancas se abriam sozinhas durante a noite. Brinquedos desativados apareciam revirados pela manhã. Um gerente chegou a instalar câmeras escondidas para tentar flagrar invasores. O que as câmeras gravaram nunca foi divulgado, mas ele pediu demissão 2 dias depois. E antes de ir embora, ele deixou uma única anotação no diário interno da administração. Ela não quer ser filmada. Essa frase, até hoje, está rabiscada em uma parede nos fundos do parque, entre pichações e mensagens de volte logo. Mas será que alguém voltou? Ou alguém nunca saiu? Os relatos continuaram mesmo depois do parque fechar. E quem teve coragem de entrar nos anos seguintes, garante, o parque ainda funciona, mas não para gente viva. Com o parque fechado, o que deveria ser esquecido apenas começou a ganhar voz. Vozes pequenas, risonhas, vozes que pareciam brincar com a loucura. Foi quando nasceram as primeiras lendas urbanas de Yongma Land. Tudo começou com os curiosos, exploradores noturnos, jovens com câmeras em punho e celulares carregados de coragem. Eles entravam sorrindo e saíam em silêncio. Isso, quando saíam. A primeira história viral a circular na internet falava de uma risada infantil gravada dentro do carrossel, mesmo sem ninguém por perto. O vídeo era curto, tremido e mal dava para ver algo. Mas no fim, uma voz fina sussurrava como um eco saindo do fundo da terra. Você quer brincar comigo? O vídeo foi apagado pouco depois. O dono do canal nunca mais postou nada. E então surgiram as fotos. Turistas tiravam selfies perto dos brinquedos enferrujados. Mas ao revisar as imagens, lá estavam elas. Sombras, silhuetas pequenas, às vezes ao fundo, às vezes bem ao lado da pessoa. Uma garota com um vestido branco encarando a lente. Ou um par de olhos refletidos no espelho da casa do terror, mesmo sem ninguém atrás. Alguns juram que viram uma criança sentada sozinha na xícara giratória. Outros dizem que ao anoitecer, o som da caixinha de música do carrossel volta a tocar, mesmo sem energia. É só o vento, diziam os céticos. Mas os visitantes sabiam. O vento não sussurra nomes. O vento não corre entre os brinquedos. O vento não ri. Uma das lendas mais antigas diz que se você permanecer em silêncio por 1 minuto perto do antigo fliperama, poderá ouvir passos correndo atrás de você e uma respiração ansiosa no seu cangote. Mas se você virar para olhar, a brincadeira acaba e começa o jogo. Ninguém sabe o que acontece com quem aceita brincar. As lendas cresceram. Pinturas começaram a surgir nos muros do parque, feitas por grafiteiros anônimos. Muitos desses artistas desapareceram sem deixar rastro. As autoridades diziam que era tudo invenção, sensacionalismo juvenil. Mas até hoje, nenhum morador das redondezas se aproxima do portão depois das 20 horas. Eles dizem que, quando a noite cai, é possível ver o carrossel se mexendo, com ninguém empurrando.
As sombras nas fotos, as risadas infantis, os brinquedos que parecem esperar algo. Aos poucos, Jongma-Land deixou de ser apenas um parque abandonado e se tornou um personagem vivo, presente e profundamente carente de atenção. Mas quem são essas presenças que ainda habitam o parque? De onde vêm essas risadas? E por quê? Só alguns conseguem ouvi-las. As respostas talvez estejam com aqueles que ignoraram todos os avisos e entraram mesmo assim. Quando a última criança saiu de Jongma-Land, o parque parecia condenado ao esquecimento. Mas a juventude nunca resiste ao proibido. Com o passar dos meses, grupos de jovens corajosos, ou talvez apenas inconscientes, começaram a visitar o local durante a noite. Influenciados pelas lendas, armados com lanternas, celulares e uma dose perigosa de curiosidade, eles atravessavam os portões enferrujados para provar que nada ali era real. No começo, pareciam apenas brincadeiras. Gritos fingidos, vídeos para redes sociais, desafios para ver quem ficava mais tempo sozinho no carrossel. Mas a brincadeira não durava muito. Pouco a pouco, o parque começou a brincar de volta. Um grupo de 4 adolescentes entrou numa noite fria de primavera. Gravaram tudo. No vídeo, riam e acendiam luzes em brinquedos velhos. Mas ao chegar na área dos espelhos, o clima mudou. A câmera registrou sussurros que ninguém ouviu na hora. Uma das garotas começa a chorar, alegando ter sentido uma mão fria agarrar seu pulso. Eles saíram correndo. 3 dias depois, o vídeo foi publicado, mas editado. O último minuto havia sido removido. Rumores dizem que mostrava uma figura atrás deles no labirinto, imóvel, observando. Outro caso mais sombrio envolveu um estudante universitário chamado Jinho. Ele era descrente. Entrou sozinho no parque com o objetivo de passar a noite inteira lá e provar que tudo não passava de superstição. Foi encontrado pela manhã, enrolado no meio da roda gigante, em estado de choque. Não falava, não piscava, não reagia. Somente murmurava algo de novo e de novo. Ela queria brincar. Mas eu não sabia que não podia parar. A história se espalhou como fogo em papel seco. E assim, os vídeos pararam de surgir com tanta frequência. Porque os visitantes deixaram de voltar. Ou voltavam diferentes, mais calados, mais vazios. Alguns relatavam sonhos estranhos depois de visitar o local. Outros diziam ter levado algo com eles. Não um objeto, mas uma presença. Um olhar, uma sensação constante de estar sendo seguido. E havia sempre uma coincidência perturbadora. Os relógios digitais e analógicos paravam, sempre às 03h17 da madrugada, exatamente o horário que alguns acreditam ter sido o momento da morte da menina no carrossel. Poucos voltaram ao parque pela segunda vez. E aqueles que voltaram nunca foram vistos sorrindo de novo. Mas afinal, o que é que vive à espreita em Jongma-Land? O que acontece quando alguém cruza a linha entre a lenda e o real? Há algo em Jongma-Land que se recusa a ser silenciado. Mesmo após o abandono, mesmo com os portões fechados, o parque continua ativo. Não com risos de crianças vivas, nem com luzes piscando de alegria, mas com um tipo de energia que parece preservar o que aconteceu ali. Ao longo dos anos, surgiram dezenas de relatos, vindos de visitantes, moradores próximos e até investigadores do paranormal, todos descrevendo as mesmas manifestações. E é impossível ignorar a frequência com que um detalhe específico aparece: a música do carrossel. Imagine o seguinte: você está num parque abandonado. Tudo está quieto, exceto o som dos seus próprios passos sobre folhas secas. De repente, um som surge do nada. É frágil, como se viesse de muito longe, mas logo se torna claro. É a música do carrossel. Aquela melodia infantil que deveria estar silenciosa há mais de uma década.
Um homem que gravava um documentário independente sobre locais abandonados na Coreia contou que, ao se aproximar do carrossel, ouviu a melodia começar lentamente, sem nenhuma fonte de energia por perto. Ele correu para filmar, mas a câmera travou. O equipamento desligou sozinho. E, no silêncio que se seguiu, alguém riu atrás dele. Não havia mais ninguém no parque naquela noite. Outro caso envolve um casal que visitava o parque em plena luz do dia. Enquanto tiravam fotos, notaram que os cavalinhos do carrossel começaram a se mover, muito lentamente. Primeiro um, depois dois, até que o brinquedo inteiro balançava como se fosse empurrado por mãos invisíveis. Mas o mais perturbador foi quando, ao revisarem as fotos no celular, encontraram uma imagem que não haviam tirado. Uma menina, sozinha, sentada num dos cavalos, vestido branco, cabelo cobrindo o rosto. E no canto inferior da imagem, o relógio do celular marcava exatamente 03:17 da manhã. Coincidência? Ou sinal de que algo ou alguém está tentando se comunicar? Além disso, há relatos de brinquedos que chacoalham mesmo sem vento algum. A roda gigante parada por anos teria girado uma única vez de madrugada, segundo uma testemunha. E o mais assustador, as luzes de algumas atrações ainda piscam de forma intermitente, mesmo estando desconectadas da rede elétrica. Um ex-segurança que patrulhava o local nos primeiros anos após o fechamento afirmou ter abandonado o emprego após ver o que chamou de uma presença infantil com olhos vazios, olhando para ele de cima do toboágua. Segundo ele, o espírito não se mexia, apenas observava. O que se esconde em Yongma-land não é apenas uma memória traumática. É como se o lugar inteiro fosse um eco espiritual. Uma fita repetitiva de sofrimento, dor e inocência interrompida. E quem entra acaba ouvindo aquilo que nunca deveria ecoar novamente. Mas o que dizem os especialistas em energia espiritual? Será que existe alguma explicação para um lugar permanecer tão ativo após tantos anos sem vida humana? Poucos lugares dentro do parque são tão temidos, tão evitados, tão carregados, quanto a sala de máquinas. Um compartimento escondido, localizado abaixo das estruturas do antigo carrossel. Quase um labirinto de corredores apertados, repleto de tubulações, concreto descascado e o som constante de algo que não deveria mais funcionar. Essa sala, originalmente, servia como centro de controle para o funcionamento dos brinquedos elétricos. Mas desde o fechamento do parque, ela se tornou algo completamente diferente. Um santuário sombrio, um espaço onde o tempo parece ter congelado, mas o mal não. Exploradores urbanos que se aventuram por lá descrevem uma sensação imediata de opressão. O ar é mais denso, a respiração se torna mais curta, e mesmo em dias abafados ali dentro, tudo é gelado. Mas o que realmente assusta não é apenas o ambiente, são as marcas. Nas paredes, rabiscos que parecem feitos com carvão ou fuligem, formando símbolos incompreensíveis, quase primitivos. Alguns dizem que lembram alfabetos antigos, outros acreditam que são rituais de invocação. Mas todos concordam em uma coisa: eles não estavam lá no início. No chão, manchas secas como ferrugem ou sangue, marcas de mãos, arranhões profundos e até um trilho escuro que leva até uma porta de aço, hoje emperrada, como se algo lá dentro não quisesse mais sair. Há até mesmo relatos de que, ao se aproximar da porta principal da sala, é possível ouvir respiração, lenta, pesada, como se algo estivesse do outro lado, ouvindo, esperando e absorvendo a presença de quem ousa se aproximar. Um vídeo viral que circulou na Deep Web mostrava dois jovens coreanos tentando entrar na sala de máquinas. Ao atravessarem a entrada, um deles começa a rir nervosamente. Mas a risada logo é substituída por um grito desesperado. A câmera cai,
E o vídeo termina com a imagem tremida da parede, onde uma frase aparece escrita em vermelho. Ela ainda está aqui. Ninguém soube explicar quem era ela, ou o que exatamente os dois jovens encontraram ali. Mas a gravação foi analisada por especialistas, e embora o vídeo não tenha cortes, nenhum dos dois voltou para buscar o equipamento, nem apareceram depois. Hoje, os que visitam Jongma-land evitam a sala de máquinas a todo custo. Alguns dizem que o local é amaldiçoado. Outros acreditam que foi ali, naquele exato ponto, que algo despertou quando a energia do parque foi desligada pela última vez. Mas o que será que há atrás daquela porta de aço? O que causou as marcas? E o mais inquietante, por que a temperatura dentro da sala nunca muda, mesmo após tantos anos? Tudo começa de forma inocente. Visitantes curiosos, jovens exploradores urbanos e até turistas desavisados tiram fotos do parque abandonado. Eles riem, fazem poses nas ruínas do carrossel, caminham entre os trilhos de brinquedos corroídos pelo tempo. Mas o verdadeiro terror não está no que eles veem na hora, está no que aparece depois. É quando essas fotos são examinadas em casa, com calma, que o sangue gela. Em uma imagem tirada ao lado do antigo labirinto de espelhos, uma jovem percebe algo estranho. No canto inferior da foto, próximo ao seu pé, está o rosto de uma criança pálida, olhando diretamente para a câmera. Seu corpo, no entanto, não existe. Só o rosto, como se estivesse emergindo do próprio chão. Outro visitante, que registrava vídeos para o seu canal de exploração, revisou as filmagens e notou uma sequência de frames em que duas mãos pequenas apareciam atrás de uma janela trincada. Mas segundos antes, ele mesmo havia mostrado que o local estava completamente vazio e lacrado. Há também a famosa foto do escorregador, uma das mais conhecidas nas redes. Mostra um brinquedo antigo e enferrujado com o céu nublado ao fundo. A imagem parece comum, até você notar o detalhe. Bem no topo do escorregador, há uma menina com vestido branco, cabelos cobrindo o rosto, os braços pendendo para os lados. Imóvel, como se fosse parte do cenário. Mas aqui está o problema. Ninguém viu essa menina no momento da foto, e o escorregador já estava condenado, com acesso bloqueado por ferragens. Ninguém poderia subir ali, pelo menos ninguém vivo. Alguns fotógrafos mais experientes tentaram analisar essas imagens com softwares de edição, na esperança de identificar montagens, manipulações. Mas o que encontraram foi o oposto. Os rostos, as silhuetas, as mãos, não apresentavam qualquer sinal de edição. Pelo contrário, muitas vezes os elementos pareciam se formar a partir da própria luz e sombra natural do ambiente, como se fossem parte do lugar. Uma mulher japonesa, em uma viagem solitária, contou em seu blog que tirou uma selfie em frente ao castelo central do parque. Ao analisar a imagem mais tarde, percebeu que atrás de seu ombro havia um grupo de 3 crianças. Elas pareciam usar uniformes antigos, como os da década de 1970, mas seus olhos estavam totalmente pretos. Ela não publicou a foto. Disse que, desde aquele dia, passou a ouvir risadas infantis no seu apartamento, mesmo morando sozinha. Acabou se mudando semanas depois, e o mais arrepiante, algumas dessas fotos foram analisadas por estudiosos coreanos especializados em fenômenos sobrenaturais. Eles notaram que os rostos se repetem em fotos de pessoas diferentes, em dias diferentes, de ângulos opostos. Sempre os mesmos olhos, sempre as mesmas expressões, sempre as mesmas crianças. Mas quem são elas? Seriam ecos do passado? Vítimas de acidentes nunca registrados? Ou entidades que assumem a forma inocente das crianças para se aproximar e permanecer presas à lembrança dos vivos? Nem todos se afastaram de Jongma-land.
Nem todos esqueceram o que aquele lugar representava antes da decadência. Há um homem, um senhor de aparência humilde, roupas simples e olhos fundos, como quem carrega muito mais do que apenas lembranças. Ele não tem nome conhecido, pelo menos não entre os curiosos que o encontram de vez em quando, enquanto se aproximam do portão principal. Chamam-no apenas de o Zelador. Ele mora ali perto, em uma casinha torta, a poucos metros do muro quebrado que cerca o antigo parque. Ninguém sabe ao certo se ele trabalhava ali antes do fechamento ou se simplesmente nunca teve coragem de ir embora. Mas uma coisa é certa, ele vê coisas, e o que ele mais vê é ela. Todos os dias, segundo ele mesmo diz, com a voz rouca, arrastada e os olhos fixos no chão, ela aparece. A menina de vestido branco, pontualmente às 18 horas. Ele conta que ela surge sempre do mesmo jeito, na curva perto do carrossel quebrado, com os pés descalços, cabelos cobrindo o rosto e o vestido sujo arrastando na terra. Ela não fala. Ela apenas fica ali, parada, olhando para ele, mesmo sem mostrar o rosto. Ela vem me ver, todos os dias, como se estivesse esperando por algo que nunca chega. Ele diz, com a voz embargada e um leve tremor nas mãos. Certa vez, um grupo de jovens corajosos ou imprudentes tentou confrontá-lo. Diziam que ele estava inventando tudo, talvez para assustar turistas ou proteger alguma história escondida do passado. Ele apenas sorriu e entregou um envelope. Dentro havia uma foto amarelada, tirada com uma câmera descartável. Mostrava o carrossel e bem ao lado dele, ela, a menina, no exato lugar que ele havia descrito, na mesma posição, na mesma hora. Ela nunca falha, sussurrou ele. E quando o relógio marca 6, ela está lá, sempre está. Muitos dizem que o velho enlouqueceu. Outros acreditam que ele é o único que realmente escuta o parque. Há boatos de que, antes de cada aparição, ele acende uma vela em sua janela, como quem presta respeito a uma presença sagrada ou perigosa. Algumas noites, vizinhos afirmam ver luzes piscando dentro do parque, mesmo sem eletricidade há décadas. E sempre às 18 horas, uma sombra branca parece cruzar o portão. Em silêncio, você pode até sair do parque, mas o parque nunca sai de você. Essa é a frase que os moradores ao redor repetem em tom baixo quando se fala no antigo Jungmaland. É quase como um feitiço de proteção, um lembrete de que ali não se trata apenas de um lugar abandonado, mas sim de algo vivo, algo que se alimenta das emoções dos que ousam cruzar seus portões enferrujados. Os primeiros a relatar os efeitos da maldição foram turistas, jovens curiosos que entraram rindo, fazendo piadas, tirando selfies perto do carrossel sombrio. E que dias depois começaram a perceber que algo os acompanhava. Pesadelos recorrentes, visões de uma figura parada ao pé da cama, objetos mudando de lugar em casa, a sensação de que alguém os observava, mesmo trancados em seus próprios quartos. Um dos relatos mais assustadores veio de uma influencer coreana que gravou um vídeo para seu canal de viagens dentro do parque. Horas depois da postagem, ela contou em uma live que o áudio havia captado vozes infantis sussurrando nomes. Nomes que ninguém ali conhecia. 3 dias depois, ela sofreu um acidente de carro em uma rua vazia. Sem explicação. Seu celular foi encontrado ligado e tocando a música do carrossel. Outros visitantes reclamaram de azar extremo após passarem pelo local. Perderam empregos, se afastaram de amigos, relataram brigas familiares sem motivo e alguns nunca mais voltaram às redes sociais. Simplesmente desapareceram da vida pública, como se tivessem sido silenciados. Há inclusive um fórum online oculto, onde ex-visitantes compartilham experiências perturbadoras, como vultos que surgem nos cantos de espelhos, barulhos de risadas infantis à noite, ou marcas de mãos pequenas aparecendo nos vidros da casa. Por dentro,
Há quem diga que cada pessoa que pisa em Yongma-land leva algo embora, não fisicamente, mas espiritualmente. Uma energia, uma presença, um fragmento sombrio que se aloja no íntimo e pouco a pouco contamina o cotidiano. Ninguém sabe quando ou se ela vai embora. Alguns dizem que isso nunca acontece. Outros tentam rituais de purificação, visitas a templos, até exorcismos leves, mas nem sempre funciona. Então a pergunta permanece: será que o parque é apenas assombrado? Ou ele próprio é uma maldição viva? Um lugar que prende, marca e pune? Por trás de cada lenda urbana existe um rastro de dúvidas que só a coragem ou a loucura pode investigar. E foi exatamente isso que motivou várias equipes de caçadores de fantasmas a cruzarem os portões de ferro de Yongma-land. Ao longo dos anos, grupos especializados em fenômenos sobrenaturais, usando câmeras infravermelhas, sensores de movimento e gravadores de áudio de alta frequência, decidiram explorar o parque durante as madrugadas mais frias. Eles não buscavam fama, eles buscavam respostas, e o que encontraram foi assustador. Logo nas primeiras gravações, vozes foram captadas em lugares completamente vazios. Sussurros em coreano antigo, palavras como ajuda, fique e não vá, que apareciam no meio do silêncio absoluto, onde nenhum som deveria existir. Em frente ao carrossel, um dos investigadores, com o rosto completamente pálido, disse ter sentido a mão de uma criança tocar seu braço. Ele congelou, e naquele exato instante, o medidor de campo eletromagnético começou a apitar em níveis jamais vistos pela equipe, como se algo ou alguém estivesse ali ao lado deles, invisível, mas presente, intenso, vivo. Na antiga sala de máquinas, uma câmera térmica flagrou uma silhueta branca atrás de um dos exploradores. Uma figura que simplesmente sumiu no segundo seguinte, sem nenhum som de passos, sem vento, sem lógica. Mas talvez o caso mais perturbador tenha ocorrido com a equipe do canal Espíritos de Seul, um grupo conhecido por testar os limites da realidade. Durante uma transmissão ao vivo feita no local, os espectadores começaram a relatar nos comentários que viam olhos brilhantes no escuro, observando por entre os brinquedos. A transmissão caiu de forma abrupta. O vídeo travou na imagem de um dos caçadores ajoelhado no chão, tampando os ouvidos e gritando: "Parem de falar comigo!" Quando a equipe foi encontrada, horas depois, todos estavam em estado de choque. Nenhum deles falou sobre o que realmente aconteceu naquela noite, mas todos deixaram a investigação e nunca mais voltaram ao parque. Desde então, um novo aviso passou a circular entre as comunidades paranormais da Coreia. Yongma-land não é para os fracos. Se você for, não vá sozinho. E nunca responda quando ouvir seu nome ser chamado lá dentro. Som de rádio quebrando, chiado abrupto, seguido por silêncio pesado. Mas a pergunta que não quer calar é: o que exatamente essas entidades querem? Estão presas ali, procuram ajuda ou estariam tentando nos atrair para algo muito pior? Porque certos lugares não se tornam malditos por acaso. Eles são o palco de algo muito mais antigo. Na Coreia do Sul, as lendas não morrem. Elas evoluem, se moldam ao tempo e ganham novas formas, nos livros, nas telas, nas músicas. Mas poucas histórias conseguiram o que Yongma-land conquistou, tornar-se um símbolo real do sobrenatural coreano. Sim, Yongma deixou de ser apenas um parque esquecido. Ele virou um personagem, um monstro silencioso que assombra as produções culturais mais sombrias da Coreia. Roteiristas, diretores e autores passaram a usar o parque como cenário para enredos de terror psicológico. Diversos doramas populares têm episódios inspirados em um parque abandonado, com brinquedos que se movem sozinhos, vozes de crianças ecoando ao fundo e entidades que surgem entre as árvores. Mas o que mais chama a atenção
é que mesmo sem citar o nome Yongma, o público reconhece o lugar. A arquitetura, o carrossel enferrujado, a torre de concreto, são marcas tão fortes que se tornaram um tipo de assinatura maldita, uma referência oculta que arrepia os que conhecem a história original. Em festivais de contadores de histórias, o nome do parque é sussurrado como quem fala de um lugar proibido. Nas redes sociais, vídeos curtos com teor sobrenatural frequentemente trazem menções ao local como uma forma de atrair visualizações ou invocar algo mais. Há quem diga que certas histórias de Yongma só são contadas à meia-noite e apenas em voz baixa, porque acredita-se que falar sobre o parque com emoção intensa seria como chamar por ele, como se o local tivesse consciência, como se ele ouvisse e respondesse. Artistas independentes criam HQs, filmes e músicas com referências diretas às aparições, à menina do vestido branco, aos rituais secretos encontrados em seu terreno. Já existem até canções K-pop com videoclipes filmados entre seus escombros, numa mistura estranha de beleza e terror, luz e ruína. E quanto mais o parque é esquecido pelo tempo, mais ele se aprofunda no imaginário da população. Hoje, Yongma Land é o reflexo do que muitos não ousam encarar, o lado sombrio da modernidade coreana. Um lembrete de que, mesmo em um país avançado e tecnológico, existem sombras que nem o neon pode apagar, e histórias que a internet jamais deixará morrer. Mas será que toda essa inspiração vem só da lenda? Ou existe algo no parque que alimenta essas criações? Algo que instiga, que se mostra em sonhos e que talvez esteja esperando por alguém que conte sua verdadeira história? Porque no próximo e último tópico, vamos explorar o coração oculto dessa maldição, aquele que ninguém consegue explicar, mas todos sentem, mesmo sem palavras. Depois de tudo que foi dito, de cada sombra que revelamos, de cada rastro que não pôde ser explicado, é impossível não se perguntar por que as pessoas continuam voltando a Yongma Land. Porque, mesmo com tantos relatos de azar, pesadelos, vozes e aparições, existe sempre alguém disposto a atravessar seus portões enferrujados, a pisar no chão rachado e a encarar o vazio que habita o lugar? A resposta talvez seja mais simples e mais sombria do que parece. Porque existe algo no desconhecido que nos atrai, um chamado sutil que não vem pelos ouvidos, mas pela alma. Algumas pessoas são sensíveis o bastante para sentir, outras nem percebem que estão sendo levadas. A curiosidade é uma isca, a câmera fotográfica é o pretexto. Mas o que muitas dessas pessoas não sabem é que algumas portas, depois de abertas, nunca mais se fecham. Yongma Land não é apenas um parque abandonado, é uma presença, uma consciência oculta que observa cada passo, que ouve cada respiração, que memoriza o som da sua voz quando você sussurra para não chamar atenção. E no fim, quando você achar que escapou ileso, quando estiver em casa, no conforto da sua cama, tentando esquecer o que viu, tentando dormir, talvez escute algo, um som leve, algo bobo, quase infantil, uma risada. Mas, antes de se convencer de que foi só sua imaginação, lembre-se, em Yongma Land, muitas pessoas ouviram risadas que ninguém mais ouviu, muitos captaram vozes que ninguém mais gravou, e muitos disseram que, mesmo longe, mesmo após anos, a presença nunca foi embora. Então, se algum dia você estiver sozinho e uma gargalhinha sutil cortar o silêncio, como se uma criança estivesse escondida bem ali, no escuro, não tenha pressa em acender a luz, porque aquela risada pode não ser só da sua imaginação. Ela pode estar te esperando, como o parque ainda espera por você.